carro antigo sempre dá problema. Alguns mais, outros menos, então é por isso que é importante que você esteja preparado para uma grande viagem. Independente se for uma viagem curta ou uma viagem longa, é preciso que tenha um mínimo de ferramentas para que você não fique na mão caso alguma coisa aconteça. E além disso, é preciso que você tenha um mínimo de conhecimento também para não ficar tão dependente e ficar precisando toda hora ir para uma mecânica. Normalmente as pessoas falam que só precisa de uma chave de fenda, um alicate e um arame. Mas não é bem assim. Às vezes tem situações que a gente não consegue solucionar só com um alicate ou só com uma chave de fenda. Então a gente precisa de mais ferramentas para uma viagem grande, principalmente, para quando a gente estiver no meio do nada, a gente conseguir resolver algum problema e seguir para o próximo ponto. A gente não vai dar dicas de, por exemplo, tem que levar step, essas coisas, porque isso é uma coisa óbvia e inclusive está na legislação de trânsito, né? Então a gente vai falar o nosso top 10, talvez passe de 10, das ferramentas que a gente leva e que a gente recomenda. Começando por um jogo de chave combinada, pelo menos de 6 a 22, que são essenciais. E também um jogo de soquete com extensor e catraca. E cabo de força. E cabo de força. Também a gente acha que é muito importante você levar alicate de corte, alicate de pressão e alicate o aligato de bico. E também pelo menos 2 chaves de fenda, 2 chaves Phillips e também elas pequenininhas para que facilite caso você precise acessar um lugar pequeno. Outra ferramenta que poucos viajantes levam é o cachimbo da porca da roda traseira da Kombi. É um cachimbo número 46. Essa porca tem que estar muito bem apertada para que a roda não caia fora. E falando das rodas dianteiras, o que seguram elas são 2 porcas de 27 mm, que é muito bom ter dentro das suas ferramentas. Outra ferramenta que pode salvar o rolê é a chave Allen 6 ou a chave estriada, que serve nos parafusos da mocinete. Normalmente, quando a gente passa por estradas muito difíceis, os parafusos tendem a afrouxar por causa do esforço. Claro, sem esquecer da chave de vela, que tem que ser um cachimbo por causa do difícil acesso na hora de tirar e colocar as velas no lugar. Continuando a falar sobre as ferramentas, é muito importante que você tenha um martelo. Não parece, mas ele é fundamental para muitas coisas. Ele já nos ajudou, inclusive, numa troca de pneu no meio da Rota 40. Esse é um mini martelo que nos ajudou em Zárate para bater no burrinho e voltar a funcionar. E tem as ferramentas que não são ferramentas, mas que são ferramentas. Principal, a corda. Quando tudo acontece e não tem mais o que fazer, tem que rebocar a Kombi. Tu não tem cambão, tu não tem o gancho que vai embaixo, enfim, a corda, solução do problema para te levar para outro lugar. A segunda ferramenta, que não é ferramenta, mas que nos ajuda muito, é o lacre de plástico. Ele acho que resolve 90% dos problemas. E não importa o carro, não importa a situação, alguma hora tu vai usar o lacre pequenininho, o lacre grande, o lacre médio, não importa. Sempre tenha lacre junto na sua viagem. Outra coisa muito importante para quando fura pneu é um toco de madeira. O toco de madeira, ele é muito importante para sustentar o peso do macaco e ainda dar uma erguidinha a mais no alcance do macaco, para a roda livrar do chão para poder tirar e trocar o pneu. A gente usa em local que a gente está estacionado e o carro fica tombado pro lado e o macaco não ergue o suficiente. Então ou a gente bota embaixo ou a gente bota um toco menorzinho de madeira na ponta do macaco para erguer. E se tratando de Kombi, de um motor Volkswagen Boxer refrigerado a ar, você tem que saber o que fazer com as ferramentas quando der algum problema. Lembrando que esse é o mínimo do mínimo, a gente só deu algumas dicas de o que a gente leva, o que a gente recomenda, e a gente sempre acha que você também deve reconhecer o que seu carro precisa. E como a gente sabe que ferramenta sozinha nenhuma faz milagre, a gente organizou um e-book com os conhecimentos mecânicos do Felipe, com as aprendizagens que a gente teve durante as nossas viagens, para que você possa resolver a maioria dos seus problemas sozinho. O link vai estar na descrição. Se você tiver alguma dúvida também, nos contate, e a ideia é tornar cada vez mais os viajantes mais autônomos.